Oi, gente! Mais um... vamos lá, deixa eu olhar aqui de novo. Oi, gente! Bem-vindos ao canal, mais uma Neo Live. Eu sou a Bruna, para quem não conhece, apresentadora aqui do canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os desafios da área comercial na pandemia e no que vem depois, no pós-pandemia. Quais serão os desafios que vão surgir? Como o isolamento atrapalhou essa área de vendas comercial, como tem afetado o mercado no geral, como tem sido para lidar com as dificuldades, quais as dificuldades que ainda virão e como a área pode se adequar para se preparar para o que vem para aí, se tem como, né? Então, é uma discussão bem importante, então, bora acompanhar. Para participar com a gente desse bate-papo, a gente convidou o Marlon, consultor de vendas já há anos de experiência, o Rodrigo, CBO da Maestra RA, parceira aqui da Neo Company, e a Cristina também da Maestra RA. Então, obrigada pela presença, gente. Mas antes de começar, eu vou lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, que as redes sociais estão linkadas, então segue a gente, deixa o like aqui na live, comenta aqui pra gente o que vocês estão achando. Então, vamos lá. Acho que a gente pode começar falando sobre o que já está acontecendo, quais têm sido os maiores impactos, quais foram os maiores impactos na área comercial pela pandemia e pelo isolamento no geral, porque a dinâmica das vendas a gente sabe que acontece muito pessoalmente, né? Reunião, almoço, contato direto com o cliente, então isso teve que mudar. E o que a gente perdeu nesse sentido de isolamento e o que o que vocês estão aprendendo também nesse processo todo. Então, oi, gente, para começar. Oi, olá. Aí, quem quiser começar falando, fique à vontade. Vamos ceder o espaço para as mulheres, né? Primeiro as mulheres. Sacanagem, tá gravando isso não, né? Você gente, tá gravando isso? Bom, eu acho assim, o que mais se perdeu, né? Além da gente falar em contato com o cliente, esse contato que você acabou de citar, o olho no olho, tá muito próximo da operação, crescer junto com ele. Eu falando assim, atuando diretamente na área comercial, eu posso dizer que a gente perdeu o time dos projetos, né? Então, assim, acho que todo mundo está vivendo um dia de cada vez. Então, tudo que você tinha de projeção, né? Eu ouvi falar muito em que a gente tem que projetar o longo prazo para 3 meses, né? E 3 meses é curtíssimo prazo. Então, a gente não tem mais esse controle do que o cliente do outro lado espera ou quando ele vai poder viabilizar aquele negócio, né? Então, assim, o que mais se perdeu, eu realmente acredito que foi a gente não conseguir mensurar o produto ou serviço que está sendo vendido, quando ele vai ser adquirido, quando que ele vai estar rodando, né? E se reinventar, literalmente. Acho que a palavra da vez é se reinventar no sentido de usar a tecnologia ao nosso favor, né? Hoje as ferramentas que a gente tem, o WhatsApp já era muito utilizado, o pessoal está utilizando muito o LinkedIn para captação de cliente, então é utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? E usar o tempo ao nosso favor também, porque ao mesmo tempo que a gente fala, todo mundo tem muito tempo para ficar dentro de casa e realizar várias coisas que a gente queria, só que usar esse tempo para ser produtivo, né? A gente tá correndo contra o tempo praticamente, para retomar e fazer tudo isso. Então, tem que ter expertise de o que eu vou fazer com o meu tempo, né? Como que eu vou captar esse cliente, como eu vou continuar com esse projeto na ativa para ele poder acontecer num prazo que vá sustentar o meu caixa, né? Esse eu acho que é um dos maiores desafios diários, assim. Eu particularmente acho que a gente a gente precisou, na realidade, acho que durante esses cinco meses, a gente precisou se reinventar em todos os sentidos. Eu acho que no contato com o cliente, porque antes a gente entendia, né, só uma metodologia de vendas, né? Eu acho que o Marlon concorda comigo nisso. A gente só conhecia uma metodologia, ir no cliente, bater na porta dele, né, fazer o olho no olho, e a gente percebeu
nesses últimos meses que a gente não ia ser mais, que isso não ia ser mais possível. E aí a gente parou e pensou, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Então, agora a gente vem se reinventando, usando as ferramentas que a gente tem, usando o WhatsApp, os e-mails. Os e-mails e o WhatsApp hoje, para falar a verdade, são muito frios, né? Então, vem acontecendo muito mais essas reuniões virtuais, né? Eu tenho participado muito mais, porque eu acho que ainda é necessário esse olho no olho, né? Só que agora de uma maneira virtual, não vai ser mais presencial, né? E a gente ganha e a gente perde, e a gente se ajeita de novo. Na realidade, eu acho que eu percebo que assim não existe o jeito certo e o jeito errado, existe o jeito que a gente pode fazer. E hoje a gente pode fazer dessa maneira. Então, eu estou tentando não fazer olhar dessa maneira. Estamos perdendo ou estamos ganhando. Precisamos fazer. Seja da maneira como for, a gente vai precisar se reinventar e fazer acontecer novamente. Né? Porque para nós até agora são 5 meses, mas eu nem acredito que acabou. Para falar a verdade, eu acho que nem começou o problema. Eu acho que tem muito que a gente ainda aprender nesse novo processo. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas é a minha visão da situação. Eu compartilho, sim, dos mesmos pensamentos de vocês aí, e acrescento, assim, que, como a própria Bruna me apresentou, e o Rodrigo também já tem um tempinho de vendas, né? Nós tínhamos sempre aquela imagem, né, na área de vendas, no comercial, quem apresentar algum produto, a venda alguma coisa, tinha que falar bastante, né? Quanto mais falasse, era melhor. E aí foi caindo com o tempo, isso aí realmente se viu que não era bem assim, né? Nós temos que ouvir mais, até porque entender as necessidades dos clientes e do que falar. E agora, então, eu não vejo de outra maneira, porque quando voltar mesmo, seja agora, que já está começando, ou mesmo depois, aí mais para frente, né? Como o Rodrigo falou, eu também não acredito que seja uma coisa imediata, acho que a coisa ainda vai ter vai repercutir um pouquinho mais negativamente. Isso aqui não é ser pessimista, não, é uma realidade. Mas não é só brasileiro, acho que o mundo inteiro, nós temos as condições aí, como seres humanos, de provar que nós podemos reconstruir, né? Ou seja, e aí eu acredito que vão vir muitas histórias. E aí vai ser necessário a gente ter mais ouvidos mesmo, ou seja, ao invés de falar, vai ter que ouvir. Primeiro porque a gente já tinha que fazer isso aí para sentir, né, para entender a necessidade do cliente. E isso é uma coisa que eu acredito que vai ter que estar bem assim definido para cada departamento e principalmente para o comercial. Vão ser muitas histórias e nós vamos ter que estar atentos porque entre aspas aqui, nós vamos ter que ser meio que psicanalistas, né? Ou seja, né, os psiquiatras do comercial. Porque muita gente, nós mesmos, né, nós queremos ser ouvidos, né? Às vezes a gente tem uma ideia, alguma coisa mesmo dentro da empresa, ou para passar para o cliente também. Muitas vezes a gente chegava contando histórias, né? E agora eu acho que vai ter que ser ao contrário, nós vamos ouvir muitas histórias, né? Histórias infelizmente, aliás, que não podemos deixar de citar, né? De tanta gente aí que perdeu a vida, né? Não vou entrar na parte política, longe disso aí, mas infelizmente houve a questão aí por causa desse vírus de pessoas aí sendo ceifadas, né? E nós vamos ouvir muito disso, né? Porque não vai deixar de ser uma coisa pessoal, né? Uma coisa ali que você vai ter que ter o velho jogo de cintura para entender que aquela pessoa passou por um momento, seja ele na família dele, por alguma perda, ou, que é o que nós estamos lidando aqui na parte comercial, a perda de, entre aspas, o final da questão, a venda, né? Nós vamos ter que criar estratégias como nunca foi criado antes para levar soluções para que todo esse tempo perdido aí seja recuperado o mais rápido também possível. Porque
vai ter uma necessidade, porque você imagina, né? Nós estamos aqui, nós todos aqui, com certeza, na expectativa, ansiedade, né? Não tem nem como discutir. E imagina também esses clientes aí. Eles vão ter... Na verdade, quem não parou total, entre aspas, está todo vapor. E está pior ainda, porque ele está querendo... É sempre o amanhã. Para ele, o amanhã vai dar, amanhã vai dar. E aí o governo vem e prorroga. Aí acontece alguma coisa, prorroga. Acontece alguma coisa, prorroga. E foi assim o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Então, nós vamos ter que estar preparados para absorver essa necessidade que o cliente vai ter de falar e a gente tentar ouvir a história, mas canalizar tudo isso aqui e definir um plano, né? Acredito que é o que nós já temos aí, cada um na sua atividade, cada um na sua empresa, para levar a solução para o cliente. Isso aí, a princípio, tem muita coisa que nós vamos falar aqui, mas a princípio é isso. Então, eu compartilho das ideias de vocês e só acrescento essa parte aí mesmo. Dá para ver que, além do impacto de relação, né, desse olho no olho, dessa dinâmica de vendas que era tradicional e que vai ter que mudar, já mudou e está tendo que mudar, tem esse problema também, a gente não pode ignorar, que é totalmente ligado com o financeiro, né? Tem empresas fechando, tem empresas em momento de dificuldade, ao mesmo tempo que tem outras que estão, por algum motivo, tendo uma crescente. Então, eu queria saber de vocês como tem sido e como vocês acham que vai ser também mais para frente negociar com novos clientes, conseguir novos clientes, que é um grande desafio também no momento de crise, e como tem sido também renegociar com os que já estão com vocês. Assim, eu acredito que tem que ter tido muita conversa, que teve muita conversa, que está tendo que ter, igual o Marlon falou, um jogo de cintura. Eu quero saber como tá essa questão, assim, nesse momento, e o que vocês acham que vai continuar mudando, o que não vai mudar, o que a gente pode esperar aí para frente. Tudo isso é muito novo ainda, né, Bruna? Então, eu vejo os clientes, eu vejo esse movimento dos clientes, só que percebo também que muitos deles estão tentando se colocar também no nosso lugar, porque não adianta eles espremerem pegando benefícios e de repente está matando o seu próprio parceiro, né? Então, eu acho que vai ser um aprendizado múltiplo. Assim, acho que a gente vai ter que reaprender até a comercializar tudo de novo. Vai ser uma escola forçada. Eu acho que, de longe, nunca ninguém imaginou que ia acontecer uma situação dessa no Brasil ou no mundo, né? Que a gente fosse passar por uma situação dessa. Eu, particularmente mesmo, achei que isso não passaria de um mês. E foi um tapa na cara. Realmente, eu confesso. Eu errei feio. E tô tendo que me readaptar em todos os sentidos. Em todos os sentidos, realmente. Inclusive nas negociações. A gente sabe que está... a gente sabe que está ruim para todo mundo, né? Meu pai dizia uma frase, quando o cliente não negocia com você, você tem que ter medo disso, porque quem quer pagar, negocia, né? Então, eu aprendi, eu comecei a repensar tudo de novo, né? Então, eu acho, como eu disse, vai voltar a se renegociar as coisas, mas de uma maneira bem diferente, e a gente tem que seguir e aprendendo dia a dia como vai ser esse aprendizado, esse novo, né? Eu não diria o novo normal, mas é o novo, realmente é o novo. Cada dia vai ser um dia e a gente vai ter que se adaptar. É até estranho, né, a gente escutar, eu tenho um pouco de objeção à palavra o novo normal, né, porque não tem nada de normal nessa situação que a gente está vivendo, assim. Então, assim, a gente tem duas pontas, né, que é super importante. Se você já vem desenvolvendo, antes dessa pandemia, um trabalho de fidelização com o seu cliente, porque eu acho que é o principal nesse momento, né, dele entender que você é bom, que você presta serviço, você tem solução, e você tá ali e te acompanhar nisso e esperar para os dois continuarem prosperando e crescendo.
e você entender qual é o seu novo público também, né? Chegou no momento que não adianta eu achar só que eu tenho o melhor produto. Esse produto cabe para aquele novo público, assim, o que eu tenho para oferecer para continuar mantendo o meu cliente fidelizado comigo, que aí vem a negociação, porque é como se fosse um casamento as duas partes, né? Não adianta você bater na porta dele e falar, olha, você está me devendo tanto, eu não tenho como pagar. Então, você tem que ser mais flexível em todos os sentidos, principalmente no financeiro, né? Ser mais parceiro ainda do que a gente já era. E o novo, qual que é o novo cliente? O que eu vou fazer no pós-pandemia, nesse novo normal, né? Como que eu vou chegar nele? Então, eu acho que a gente está partindo para uma era de oferecer muito mais do que produto e solução, né? Acho que cada vendedor ou cada integrante, todos os integrantes das empresas, acho que começaram a ser mais consultores, né, do que ele faz. Eu preciso entender o meu produto e eu preciso te mostrar que ele é muito válido para você, para a gente poder continuar caminhando nisso. Senão não existe, né? Senão não vai existir o novo normal, o pós-pandemia. Se a gente não entender de fato qual é o meu público, né? O que eu tenho para oferecer. E se realmente eu estou me reinventando para que seja oferecido melhor e seja criada novas parcerias, né? A Cristina falou um ponto aí que eu concordo muito, que nós estamos ouvindo muito, né? O novo normal, eu também não concordo mesmo, foi como você falou. Na verdade, é tudo anormal, né? O Rodrigo citou lá do começo. Nós esperávamos, aliás, não esperávamos, nós acreditávamos que ia ser um mês mesmo. Né? Eu vejo pelas escolas, né? A escola da minha filha deu férias logo em abril, porque ela imaginou que ela ia repor essa aula em julho, aí não iria dar as férias em julho e ficaria as férias de abril tudo bem, porque maio talvez fosse voltar ao normal. E não foi o que aconteceu. E aí nós fomos indo e nós estamos vivendo essa situação agora. E tem aquela velha frase também, né, de vendas, o Rodrigo deve conhecer, aí vocês também conhecem, é bem antiga, não sei quem criou isso aí, mas quem inventou, mas ela é bem para os dias atuais, né, porque tem muita gente chorando, né, literalmente, né, e na área comercial está muita gente chorando, né, e a gente está chorando junto. O diferencial vai ser, só mudando um pouquinho o que era essa frase antiga, né, a gente falava assim, bom, enquanto o pessoal está chorando, eu vou vender os lenços, né? Você vai se destacar no meio da multidão. Agora, o problema é que todos nós estamos chorando e às vezes a gente não tem nem a capacidade de entender e observar, né? Poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Quem conseguir observar isso e entender que vai ter que ter bastante lenço para a turma aí, porque está todo mundo chorando, e saber onde ir comprar esse lenço, né? Porque antigamente falava, ó, eu vou vender o lenço, mas ninguém falava de onde eu vou comprar esse lenço, como eu vou comprar esse lenço, como é que eu vou negociar esse lenço. É uma analogia que eu faço para os dias de hoje, porque é o que vai acontecer. Porque tudo realmente mudou. Você vai querer, como o Rodrigo falou, a própria Cristina falou, quer dizer, você vai ter que renegociar, né? Já está acontecendo isso, na verdade, os contratos que foram desfeitos, né? Porque ainda que tem, eu citando um pouquinho as escolas, porque muita gente falou, mas a prestação de serviço é uma coisa, a escola é outra, você não pode mexer nisso, porque ele tinha um contrato que ia para o ano inteiro. Não é assim, nós nunca vivemos isso, é a pandemia, é o que aconteceu. Quem achava que ia receber porque segurava ali com ele um contrato em punho e aquilo ia valer, não. É uma coisa totalmente diferente. Eu acredito até que agora, novos contratos, quando forem ser feitos, vão colocar alguma coisa de observação nisso daí. Porque o caos foi realmente assim sentido, né? Então, voltando aí à questão, é você saber onde você vai comprar esse lenço, né? Se diferenciar nesse sentido, para você poder também vender esse lenço num preço acessível, mas de qualidade, porque voltando para as questões aí da ferramenta NEL, vamos dizer assim, né? Ela vem ao encontro de tudo isso que nós estamos falando aqui. É uma coisa que eu mesmo, né? Para mim ainda é novidade isso que nós estamos fazendo aqui, né? Essa coisa virtual. Não é que eu falo que eu sou meio camaleão, né? Então a gente vai se adaptando com o tempo, né, Rodrigo, né? Mas a área comercial é assim, né, Marlon? Assim, né? Foi assim.
Só que para o virtual, eu vou ser sincero para você, eu não imaginava. E não imagino ainda. Tanto é que, conversando, eu citei até uns amigos aí, eu tive que ir no campo mesmo para saber como é que estava a situação. Então, eu fui lá, para quem conhece, eu sei que essa live vai para o Brasil inteiro, mas lá no centro de São Paulo, tem as ruas lá, o calçadão, que nós chamamos, então tem a 15 de novembro, então eu comecei a trabalhar lá, meu primeiro emprego registrado foi lá, aos 14 anos, um banco extinto, que já não está mais aí entre os bancos, mas era um banco muito... aliás, eu posso falar Banco Nacional, né? Banco do Ayrton Senna, né? Eu fui um dos que foi receber ele lá para quando ele foi campeão mundial lá, né? Ganhou um carro exclusivo por Cereja, Santana, lembro como se fosse hoje lá, né? E o Banco Nacional que patrocinava e colocou isso aí tal para ele, nós fomos lá tal. E aí eu fiquei analisando esses dias, eu passando ali naquela 15 de novembro, onde quando comecei, que era contínuo, eu gostava muito de circular, de ver as coisas. O centro da cidade é maravilhoso, né? Não sei se as pessoas que vão acessar esse vídeo têm as suas cidades aí, como tem São Paulo e outras mais aí, não vou citar todas, que são muitas, mas no centro, em questão do comercial, você aprende muito, né? Você vai para a rua assim, você começa a ver desde aquele marreteiro, né? O famoso... O engraxate, né? né? Aquelas coisas assim que você vê, né? Ali perto da bolsa ali e tal, tem uns lugares ali. E aquilo era lotado. As praças de alimentação também, né? Ou seja, que eu tive aí, eu fiquei bem recluso mesmo, vou ser sincero. Todo esse tempo eu fiquei em casa, só ia no mercado de madrugada, perto da minha casa, que é um 24 horas lá que tem, e eu fazia de propósito, até para não ter muita aglomeração, aquela coisa toda. Mas eu precisava sair, eu falei, preciso ver, né? O meu negócio é tete a tete. Então foi o que eu fui fazer, eu fui lá. E é desolador mesmo. A nossa imagem que você tem hoje lá é realmente uma coisa de se assim ficar pensando, falo, pô, será que vão reabrir mesmo? Porque parece que está efeito pós-guerra, parece que está tudo fechado mesmo, caiu uma bomba ali, ninguém mais vai reabrir. Mas existem essas ferramentas, né? Existe isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu posso até não me adaptar, mas eu sou ao meio de 1 milhão aí, e eu já estou numa idade que talvez eu não faça muita perda para o campo comercial. Então, os novos aí, além de estarem vivendo e nasceram com esse tipo de material que nós temos hoje em dia, é o que vocês vão ter que fazer, né? Ou seja, eu falo vocês, esse pessoal que trabalha com essa parte aí. O Rodrigo trabalhou, né? Eu conheço, trabalhou com uma parte que era mais estática, como nós conversamos já uma ocasião. Hoje, aliás, hoje não, há 8 anos ou mais, um pouquinho, ele se adaptou ao que tem no mercado, né? E, como ele acabou de falar, né? O mercado comercial é isso, né? Então, nós vamos ter que essa adaptação aí, ela, para muitos, acho que não vai ter muita dificuldade, não, né? Alguns vão sofrer, mas o ser humano, né? Essa coisa de se reinventar ficou muito latente agora, né? Por causa disso, então a gente está usando muito essa palavra. Mas o ser humano, de uma certa forma, ele vai se reinventando, seja na família, né? Seja em questão da sociedade, na escola, na própria empresa, e como pessoa mesmo ele vai se reinventando. Então, isso eu acho que, unindo essas ferramentas aí, né, da Neo Company e como os parceiros aí, o Rodrigo, né, a Cristina, eu acredito que não é que vai ficar mais fácil, mas alguns vão sair na frente, que eu acredito que sejam vocês aqui, o pessoal que trabalha nessa área aí, porque vão ter já, acho que, uma linguagem já apropriada para o que nós estamos vivendo. Então, é isso que eu penso aí, né? Mas olha só pegando um gancho aí, Marlon, só para terminar esse assunto, a gente vai precisar da sua experiência, sim, cara. Não pensa que acabou para você, não. Vai continuar. E concordo com você, está muito estranho realmente o mundo, o dia a dia desses últimos meses. Eu tenho saído também. No começo eu fiquei bastante em casa e eu tenho saído já há alguns meses, para falar a verdade, porque não dá para ficar parado, infelizmente. Acho que todos devem concordar que quando você tem uma empresa e você tem responsabilidades, você tem
funcionários, você não pode parar, simplesmente. E como eu havia falado, eu imaginava que ia durar um mês, isso passou de um mês longe, né? E é muito estranho, como eu sempre, eu acho que dentro desses 28 anos de comunicação visual que eu trabalho, eu acho que pelo menos uns 24 anos eu passei pela área comercial, pelo menos. E então eu estou na rua o tempo inteiro, né? Então visitava muitos shoppings, às vezes eu chegava a visitar 4, 5 shoppings no mesmo dia. E é muito estranho não ter um lugar para almoçar. Eu chegava na rua às vezes e falava, aonde eu vou comer? Aí às vezes eu parava numa padaria, pegava um salgado, mas eu não podia sentar para comer. Aí você tinha que comer na rua. É muito estranho, é muito estranho. E isso você vai repensando, você fala, meu Deus, aonde isso vai parar? O que está acontecendo? Então, a necessidade de você realmente resetar tudo que você conhecia, né? E se readaptar é muito grande. Você precisa fazer isso, senão você não vai conseguir seguir em frente. E é importante, Marlon, voltando a esse ponto, que nós, com experiência, estejamos aí, sim, para ajudar esse pessoal a tocar tudo isso. Eu não gosto de falar que eu sou velho, mas, enfim, né, a idade chega para todo mundo, né? E a experiência, eu comecei a trabalhar, você comentou que você começou a trabalhar com 14, eu comecei a trabalhar com 11 anos, registrado. Na realidade, eu comecei a trabalhar com 9. Já fazia... Eu fui com 11 também. Eu fui com 14, primeiro registro com 14, 11 anos eu comecei a trabalhar. Eu comecei com 9 e depois com registro com 11. Quando eu tinha 15 anos, eu já gerenciava uma gráfica. Então, para mim, foi muito cedo isso, né? Então... mas a gente precisa, como eu te falei, resetar tudo que a gente aprendeu, né? E se readaptar. É o tempo inteiro isso, não tem jeito. E a gente precisa de pessoas experientes, porque é importante a nossa opinião, no meu ponto de vista, né? Existe o novo? Existe, é claro que existe. Mas a gente não pode jogar a experiência no lixo. É importante isso. Mas, enfim, desculpa, só foi realmente um complemento. Bruna, pode seguir aí. Eu acho assim, gente, só fazendo um adendo, o mundo já estava caminhando para ser mais tecnológico, né? Então, assim, eu acho que todo mundo um pouquinho já estava mais dentro da tecnologia. Você vai pedir comida, você usa um aplicativo, né? Você quer assistir um filme, você tem um aplicativo que você paga mensal, que te dá todos os filmes. Então, as pessoas já estavam acostumadas. Agora, elas vão estar mais ainda, né? Então, eu acho que o baque que o Rodrigo citou de ir para a rua e poder comprar, mas não consumir no local, é só um teste para a gente, porque vai ser o futuro. Não adianta a gente achar que no pós-pandemia, no pós-crise, tudo vai voltar ao normal, porque não vai. As pessoas mudaram o jeito de consumir e o que é atrativo para elas, né? Então, as pessoas, quem está do outro lado fornecendo, vai ter que estar muito antenado a isso e trazer essa tecnologia a favor. Porque talvez você não tenha, do 100%, você vai ter 2% de gente sentado no seu restaurante, ou no seu shopping, ou passando em qualquer outro tipo de estabelecimento, né? Então, fazendo um gancho das ferramentas da Nel Company, a gente está falando em ferramentas realmente para auxiliar quem está lá naquela linha de frente, atrair esses clientes que vão estar chegando através de uma tela de celular ou uma tela de computador, né? Ele vai precisar estar dentro da loja sem estar na loja. Eu não vou mais sair da minha casa para ir até a loja. Eu preciso que você me mostre o que você está vendendo, como é a sua loja, para um aplicativo, para outros tipos de exibições, né? É realmente se readaptar a tudo. Aconteceu uma aceleração, né? Acho que na live de Digital Sign a gente falou sobre isso. Eram processos que já iam acontecer, que já estavam acontecendo, só que aconteceu uma aceleração porque era o que sobrou, tinha que fazer. Me restou entender como funciona essa tecnologia e utilizar ela
e eu preciso aprender, então vai ter que ser agora e não tem jeito. Tinha pessoas que estavam adiando, tinha gente que não gostava mesmo, então não teve mais como, tipo, eu preciso disso agora, então eu tenho que aprender isso agora. Então eu acho que realmente aconteceu essa aceleração. Não que depois, pós-vacina, realmente quando a gente puder voltar um pouco mais aos meios tradicionais, isso vai acabar de forma nenhuma, mas com certeza, Cristina, eu também acho que vão ser costumes que as pessoas vão adquirir ali, vão acostumar e vão descobrir também, né? Então, vai ser uma coisa que vai realmente estar presente e não tem mais como ignorar, né? A gente vai ter que usar mais do que nunca a tecnologia. Ainda bem que a gente tem, né? Porque senão teria sido realmente muito, muito mais difícil. Mas com certeza é o que vai acontecer. Eu lembro que Bom, quando eu comecei a trabalhar com o Rodrigo, acho que foi em 2013, ele tinha ido para uma feira de varejo em Nova York, que acontece bastante com a BF. E esse mundo de comunicação na época era muito novo para mim, que eu tinha vindo de outro mercado, né? Mercado imobiliário e tudo mais. E eu lembro que o Rodrigo, vendendo mídia estática o tempo todo, ele falava muito em tecnologia, muito em tecnologia. Então, assim, o Marlon fez um parâmetro, 8 anos atrás, ele se reinventou, né? E a gente não vai muito longe, acho que no final do ano, numa conversa com outras pessoas, num grupo, ele falou com todas as letras de o mundo vai virar mais tecnológico, eu tenho que buscar mais tecnologia, porque o meu mercado não vai funcionar mais dessa forma, né? Então, eu acho que pela Maestro a gente veio um pouco se preparando já para isso, né? De saber que o meu carro-chefe não vai estar mais lá na frente. Não que as pessoas não vão continuar consumindo um adesivo, uma placa, um backlight, não é isso. Mas não, a gente não vai ter recorrência nesse tipo de produto, né? Diferente do digital. com certeza. Bom, lembrando, pessoal, para vocês conferirem sobre os nossos produtos aqui que a gente citou, da Neo Company, vai estar tudo linkado aqui na descrição. A gente tem o nosso Neo Time, Neo AA, Neo Machine, Neo Store. Todas as informações vão estar na descrição, contato. Quem quiser contratar, quem quiser saber mais, vai estar tudo aqui na descrição. Então, e segue a gente nas nossas redes sociais também, que a gente está sempre postando e falando um pouco mais sobre eles por lá. Então, não deixe de conferir. Então, vamos continuar. Acho que agora a gente pode passar para o pós, que a gente não sabe quando será, se vai ser pós-vacina, se vai ser depois de meses de vacina, a gente não é incerto ainda, né? Mas a gente pode pegar o que a gente está vivendo agora, viveu nos últimos meses, está observando e tentar imaginar o que vem aí pela frente nos próximos meses, próximo ano. Sobre os desafios que o comercial vai encontrar no pós, né? Nesse pós que a gente não sabe quando virá. Eu queria saber de vocês quais vocês acham. Além do financeiro, né, que é uma questão assim geral, né? A gente sabe que o que vocês acham que a gente vai encontrar no pós, assim, de maior desafio, tipo, vai ser difícil lidar com isso, a gente está aqui, e vocês acham que tem como se preparar, pegar o que vocês aprenderam agora nos últimos meses, imaginar o que vai acontecer e se preparar para lidar, então, o que a gente pode esperar para esse pós e como a gente vai lidar com isso? Eu acho que o complicado vai ser equalizar exatamente essa situação, né? O que o cliente pode gastar e o que a gente precisa receber. Isso vai ser uma coisa de muito difícil de equalizar, para falar a verdade. Mas a gente vai ter que entender, por exemplo, você estava comentando, né? Como é a projeção? Vou falar um pouco da minha situação, né? Continuo tendo a empresa de material estático e venho trabalhando essas soluções digitais com a Neo Company e tudo mais. Mas, enfim, eu acredito, no caso do estático, vai ser bem mais complicado a volta, porque o estático eu dependo muito de expansão, né, de abertura de novas lojas, e não sei quanto tempo vai demorar para as pessoas quererem investir
de novo, né? Ou conseguirem investir de novo, porque a roda é muito grande, né? A engrenagem é muito grande do comércio, né? Então, e existe uma cadeia de situações, né? Você precisa manter os funcionários que já estão ali, muita gente foi mandada embora, eles precisam voltar a trabalhar, enfim, vai demorar realmente para o mercado se engrenar de novo, né? Então, no estático, eu não vejo a curto prazo uma solução muito rápida. A questão dos produtos e serviços da Neo Company, eu acho que é bem promissora para o mercado, porque ela está lidando dessa maneira. A Neo Company ela já vinha fazendo uma integração de produtos, né? Na realidade, já há muitos anos, a gente já vem acompanhando isso. Só que eu acho que, por sorte ou não, né? Eu acho que não deve ser sorte, mas aconteceu essa pandemia e se causou uma necessidade muito maior de uma integração de produtos, né? Então, para o varejo, eu vejo para a Neo Company uma vantagem muito grande, porque ele consegue juntar um PDV, um menu digital, um totem de autoatendimento, e até uma vending machine que era pouco usado, né, que vai ser usado também agora com publicidade, porque antigamente era só o produto em si, né, não se vendia publicidade. Mas, enfim, eu acho que a Neo Company acabou se beneficiando um pouco de sair, na minha opinião, de sair um pouco na frente dos concorrentes e do mercado, porque eu acho que ela já vem trabalhando nessa integração há muitos anos e teve essa situação e que casou. E o cliente ele vai precisar disso. Ele ainda não sabe, mas ele vai precisar disso muito mais rápido do que ele imagina. Então, eu vejo com bons olhos aí a retomada, para falar a verdade. Vai ser difícil a equalização, né, do valor de expectativa e valor real, e isso a gente vai ter que se adaptar, mas também sinto que o mercado está se adaptando. Por exemplo, acredito que as empresas vão ter que se readequar nos custos, né? Então, hoje você vê muitas empresas já falaram que vão esperar no mínimo até o final do ano para voltar a sair do home office. E eu acredito que muitas nem vão sair, porque hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem no LinkedIn, um rapaz de uma empresa, não me lembro agora o nome da empresa, eles marcaram uma reunião presencial no escritório, num coworking, e ele levou 2 horas para chegar. Então, assim, será que isso vai voltar a acontecer realmente? Né? De a gente ter que voltar para o trânsito, perder tempo de novo. Antigamente a gente atendia 2, 3 clientes no máximo no dia. No máximo. Ou era um de manhã, um à tarde, e olhe lá. E olhe lá. Hoje, você consegue conversar com 5, 6, 7, 8 clientes no mesmo dia. Hoje realmente a gente tem tempo para pensar, para criar uma estratégia e para seguir com o planejamento. É lógico que depende de uma agenda do cliente, né? Os imprevistos ainda existem, mas eu acho que a tendência é melhorar isso e eu acho que a Neo Company, nesse ponto, ela vai ter uma vantagem muito grande na frente dos concorrentes, na minha opinião, né? Bom, pegando então aqui, vamos inverter aqui agora. Cristina, vou passar na frente aqui, desculpa aí. Obrigada. Uma coisa é certa, né? O Rodrigo falou bem, porque na verdade nós já estávamos a caminho, porque nos grandes centros se concentravam as empresas e os escritórios das empresas, né? E isso começou a perder um pouquinho de espaço e começou também a ter a questão de você decidir em outras cidades, em outros lugares. E mesmo naquela época já estava ficando um pouquinho meio que difícil, né, vamos dizer assim,
e até impossível às vezes, né? Que é o que o Rodrigo falou, às vezes num dia ele tinha visita aí em vários lugares, né? Num dia só. E isso vai diminuindo com o tempo, se você pegar aí, né? O histórico vai diminuindo. Por quê? Um dos motivos também foi isso. Mas eu acho que ainda não se enxergava essa possibilidade que nós vivemos hoje. Poxa, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou solucionar esse problema? Porque eu não tenho como estar em todos os lugares, e as visitas começam a ser menos frequentes e talvez eu perca aquele contato com o cliente. E isso, na verdade, com essas ferramentas que o próprio Rodrigo falou aqui agora e que já estavam sendo implementadas aí pela Mel, né? Nada mais do que, ou seja, unir o útil ao agradável, né? A pandemia, como o Rodrigo falou, eu acrescento, quem souber tirar, né, o proveito, infelizmente, da desgraça de muitos, eu não estou aqui colocando na questão de, infelizmente, já citei aqui de mortes, essas coisas todas, que infelizmente aconteceram, mas quem tirar, souber tirar, né, o proveito dessa situação, que infelizmente para muitos foram negativas, mas para muitos também vão ser positivas, né? Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa aqui agora que não vai ter como fugir, né? O contato vai ser através do que nós estamos fazendo aqui. Eu nunca vou descartar, né? Rodrigo, com certeza, está no sangue, né, Rodrigo, da gente? O contato pessoal, não tem como, né? A gente sempre vai tender para uma situação dessa, que é o que ele citou lá no outro bloco aí, vamos dizer assim. É difícil você não ter um lugar onde você, quando saía para vender, parava numa padaria para tomar um café. Isso é improvável. Aí, assim, no seu ponto de vista, entendi. Não, mas vão ter que se adaptar porque não vai ter mais isso. Eu acredito que não. Até voltar, né? Algumas coisas assim, porque o gostoso de uma venda, o gostoso do comercial, eram as reuniões, na verdade, né? Pessoais, né? Ou seja, aquelas coisas de você trazer ali, às vezes até meio que depois virava meio que informal, já se não discutia mais a questão da venda em si, os pontos de encontros, né? Quando a gente saía para poder fazer a estratégia do dia a dia, o que nós vamos fazer, onde nós vamos atuar, tal. Então isso foi com o tempo se perdendo, não é nem pelo fato da pandemia. Por causa disso que eu estou falando, que os grandes centros, na verdade, não ficaram mais responsáveis por absorver toda essa carga aí das empresas de escritórios e tal. Então, foi dissipado, ou seja, criaram outros braços aí. Mas, até voltando na questão aí dessa parte aí de, vamos dizer mesmo de logística mesmo, né? Criou-se, então, essa ferramenta que nós estamos tendo hoje, que vai facilitar bastante, que aí voltando também no que a Cristina falou, porque não tem como você ficar sem essa ferramenta, ela é importantíssima, né? E para aí, mais uma vez, a gente está citando sempre a Neo aqui, as ferramentas que ela tem disponível no mercado, os clientes aí. Eu sei porque tudo isso aí começou, eu participei não da elaboração dos programas, das ferramentas, mas eu vi ali, né, de perto, como foi feito, né? E a ideia era de trazer o futuro para se viver no presente. E foi o que realmente, então até com outro nome, mas agora a Neo Company, ela fez. Ela, aquele pessoal ali, né, o Tiago, enfim, mais alguns ali reunidos, eu vi a empolgação, né? Eu que não sou da área, modo de falar, né, diretamente falando, eu vi aquilo e falei, pô, mas será que isso eu não consigo enxergar. Eu vou ser sincero, com toda a experiência que a gente tem, por isso que eu falo que às vezes a experiência de ontem não vale mais nada hoje. Ela vale sim, que é o que o Rodrigo falou, mas tem coisas que nós temos que aprimorar. E uma dessas coisas que eu reconheço, né, e faço a minha culpa, né, é que eu olhava aquilo e falei, nossa, bom, acho que mais do que o Rodrigo vai falar agora aqui. Você me desculpa, eu não vou ficar vendo em tela, eu quero ver, eu quero palpar, sabe, o cardápio ali, aquela coisa toda, né? Eu ainda não me vejo muito de outra forma, mas eu tenho que reconhecer que não tem como voltar. É uma coisa que você só tem como ir para frente. Então, por isso que esse negócio da Neo Company foi legal e eu vi dessa forma. Hoje eu reconheço totalmente, olha, é uma coisa que para mim era futuro, para eles que criaram já era o presente. Eles estavam disponibilizando para as empresas facilidades de coisas futuras que eles podiam viver, vamos dizer, alguns anos atrás, e que agora, então, é essencial, não tem como fugir, né? Então, dentro dessa, como a Bruna abriu aí o bloco do pós-pandemia, todos os problemas
vão ser latentes, né? Ou seja, que não vai ter como fugir, mas o bom é que nós vamos ter tecnologia disponível para resolver, pelo menos, parte deles. E é lógico, né, que no decorrer de cada ação, né, cada dia aí, talvez nem precise ser criada mais ferramentas, e sim adaptadas para aquela situação que vão viver. Porque, às vezes, você está vendo uma situação, eu vejo muito isso na parte de quem faz a consultoria para vendas, né, do comercial, e é uma coisa importante. Muitas vezes, o consultor, ele não vou dizer todos, né, lógico, né, mas cada um trabalha de um jeito, ele não enxerga que quando nós vamos entregar um serviço, quando nós somos chamados para fazer algo, o cliente ele quer como se fosse uma mágica, né? Olha, eu preciso de um problema resolvido aqui urgente, porque eu estou com um problema final, que é a vendas, que não está acontecendo, aquela coisa toda. Então, eu quero que você me dê aí passe de mágica. Pum, varinha de condão e acabou todo o problema. E não é assim. Você consegue depois explicar que não é assim. A única coisa que eu acho nesse pós-venda aí, pós-venda não, esse pós-pandemia, que você vai ter que realmente reforçar aquilo que nós falamos. Porque quando você leva o seu trabalho, né, no caso da consultoria, você leva estratégias, ideias para serem executadas, mas você não executa. Quem executa é o pessoal lá da empresa. E isso envolve uma série de pessoas, né? O diretor, depois mais um diretor, aí você tem o diretor que passa para o gerente, o outro passa para o gerente, aí passa para o pessoal de campo. E muitas vezes, eu tenho ouvindo outro dia um palestrante aí, eu achei interessante, né? E gravei isso que ele fala, né? Justamente isso, né? Nós temos, às vezes, quando chegamos numa empresa e apresentamos um orçamento, né? Para dar essa consultoria, tem sempre aquele que vai ter um menor ou maior. E muitas vezes a pessoa se preocupa, estou com um orçamento maior, né? Mas esse não é, muitas vezes, a barreira que vai ter de início. Porque o cara que está contratando, ele vai também chamar a atenção, por que esse aqui está me cobrando X? Às vezes até, entre aspas, né, o dobro daquele, eu preciso saber. E aí ele chega na pessoa e fala, bom, ó, eu vi que os pontos que você está me apresentando aqui, apesar de ser um valor mais elevado, é melhor do que aquele que é o valor menor. Então, isso não é um problema, nunca foi em vendas, né? Nós tínhamos, sim, né? Tem que ser um produto bom e barato, mas nunca aconteceu, né, Rodrigo? Nós tínhamos, às vezes, produtos bons, baratos, mas tínhamos produtos ruins e caros, né? E, às vezes, se vendia todos, né? Ou na área comercial era assim. Porém, agora, o que ocorre? Tem que se deixar bem claro, e aí ele citou isso, que a pessoa falou, olha, mas quem me garante isso que vai dar certo nesse valor que você está me cobrando? Ele falou, olha, se você fizer tudo que eu vou te passar como estratégia, vai dar certo. Mas eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro dar uns 30% agora, né? E se der certo, aí eu completo o restante dos 70%. Ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu preciso só de uma ajuda sua aqui. Então, enquanto não acontecer todo o trabalho, você me deixa sentar na tua cadeira de diretoria. Aí o que ele quis dizer com aquilo? Não adianta eu passar a estratégia, não adianta eu passar as ideias se não forem executadas. A venda, na verdade, ela não depende só do produto em si. Depende exatamente de um conjunto de trocas aí. Alguém vai ter que executar isso aí, né? Agora, se executar daquela forma, por isso que ele se colocou, então tá bom, você me deixa ocupar a tua cadeira de diretor até que passe esse período, aí eu garanto meu produto. E aí ficou aquele impasse, né? Então, a pós-venda, o pós-venda aqui, que também é importante, talvez a gente fale ainda hoje, mas o pós-pandemia, ele vem nessa parte aí. Vai ser muito sensível, né? A coisa vai ser muito detalhista, as coisas vão ter que ser assim, realmente esmiuçada para que chegue realmente lá no final, que é resolver um problema daquela empresa. Se ele já tinha antes da pandemia, agora então ele, entre aspas, dobrou, triplicou o problema. As ideias talvez sejam as mesmas ainda, mas a forma de se expressar, de se colocar e se exigir também para quem está se passando como vendedor ou do departamento comercial no geral, que sejam cumpridas aquelas regras ali, para que se tenha resultado. Porque muitas vezes o insucesso de muitas empresas é porque eles contratam
serviços caríssimos mesmo de consultoria, de vendas, mas só que não aplicam aquilo que é proposto, aquilo que foi colocado como estratégia, que é o primordial. E o consultor também, às vezes, não quer nem saber, entre aspas, ele já vendeu e ganhou o dinheiro dele. Eu, como sempre, fui preocupado, né? Porque a gente tem uma coisa assim, quem faz essa consultoria não executa. Mas eu sempre gostei de acompanhar. E muitas vezes me coloquei à disposição para executar também. Por quê? Não é só questão de confiar no nosso taco, né? Mas é questão de você estar no dia a dia, presenciando, para saber se aquilo que você colocou, que é uma coisa certeza, porque você estudou, você fez todo um trabalho para aquilo, que vai ser executado, porque senão o trabalho vai por água abaixo. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar bastante. Quem for oferecer serviço, quem for prestar serviço na área comercial, vai ficar muito atento nessa questão. Você vai ter que acompanhar mais de perto, como nunca teve que acompanhar. Então, complemento aí, né? Eu concordo plenamente com o Marlon, né? Eu acho que nesse pós, vamos todos ter que se nos tornar especialistas, né? Eu tenho que ser especialista no que eu vendo, eu tenho que ser especialista na sua demanda, eu vou ter que te ouvir, o Marlon citou isso lá no começo, eu vou ter que aprender a escutar muito mais para poder te oferecer uma solução e a gente tentar junto achar um resultado, né? O que me dá mais medo, que eu não acho que é medo, porque eu sempre falei, trabalhando com vendas, que a concorrência é necessária, né? Existe mercado para todo mundo. Mas como que nós, do comercial, vamos conseguir lidar com a concorrência nesse pós-pandemia? Porque ela vai estar muito acirrada. No mesmo tempo que a gente tiver uma flexibilidade imensa para trabalhar o cliente, pegar ele no colo, dar mais prazo, diminuir o custo dele, para lá na frente a gente poder voltar a conversar sobre tudo aquilo, né? Milhares de outras empresas no mesmo segmento, vão estar fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter que ser especialista naquele cliente, assim, eu te conheço, eu sei o que você precisa e eu realmente tenho essa solução, porque a gente não vai mais poder ficar perdendo tempo só na prospecção sem resultado, né? Eu preciso dela para hoje, eu preciso dela para, que nem eu comentei, dos 3 meses virou o longo prazo, né? Eu preciso dela de menos de 3 meses. E eu preciso mostrar para você, meu cliente, que você também vai ter resultado comigo, né? Voltando na história da cadeira, do diretor, assim. Se ele não acreditar em mim e eu não acreditar nele, a concorrência, ela é fato, nem sempre justa, né? Às vezes injusta, principalmente nesse pós-pandemia. Então, se eu tenho uma coisa para dizer, vamos cuidar dos nossos clientes. E vamos conhecer os nossos possíveis clientes também, para que seja feita realmente uma relação de extrema parceria, né? Para que daqui 5 anos, 10, porque eu acredito que a pandemia veio devastadora, né? Não só na área da saúde, que é muito triste, mas na área financeira também. E o Rodrigo até citou, a gente está só no começo disso. Eu acredito que teremos, depois dela, no pós-pandemia, milhares de crises para enfrentar no meio do caminho, né? Então, ela vai ter que ser uma lição agora. Então, comercial, o que tem para fazer hoje? Lição de casa, entenda o produto que você está vendendo. Primordial, quem é o seu cliente, o que você tem para oferecer para ele? Como que eu vou fazer ele acreditar em mim? Como adianta agora, nesse momento pós-pandemia, eu agregar valor demais no meu produto? Porque a gente cria um produto, você acha maravilhoso, então aquilo tem um valor expressivo, né? Não só em dinheiro, mas pela operação toda que você colocou ali, mas sentimental também. Você criou um produto para a facilidade do seu cliente. Só que a gente vai precisar ponderar muito, né? Equalizar até que ponto o meu valor se faz necessário nessa negociação, ou até que ponto eu preciso pegar você como parceiro e equalizar todos os custos para a gente continuar seguindo adiante, né? Então, o que mais me assusta, não me assusta, né? Porque a gente assustar, acho que a gente está assustado todos os dias, né? O dia a dia está sendo uma lição, mas como a gente vai lidar com tudo isso? Então, o posicionamento, né? Se posicionar como pessoa, como empresa, como produto, ele vai ser primordial para a gente continuar indo em frente, né? Para buscar resultado dos dois lados. Não adianta a gente achar que... Tem muito no mercado, o pessoal fala que vendedor de uma venda só, né? Eu acho que ninguém vai sobreviver mais dessa forma. Se você não pegar ali a pessoa que
comprou um produto seu hoje, pode ser até um sabonete, e ele lembrar que quando ele precisar de outro, pode ser daqui a um ano, ele vai te buscar. Se você não fizer esse jogo de campo com ele, essa fidelização, acabou. Acho que não vai ter mais isso de vendedor de uma venda só. Se torne especialista no que você está fazendo, no que você está vendendo, para isso ter recorrência, para ter constância, né? É isso, gente. Eu acho, pegando só um gancho aí, acho que é importante a gente entender que hoje, diferente de vender um produto commodity, né? A gente tem que engajar o cliente no processo. E eu acho que isso vai ser a diferença. A gente tem que parar de vender um produto ou um serviço. A gente realmente vai precisar engajar o cliente no processo. Como o Marlon falou, essa questão deixa eu trocar de cadeira. Eu acho que é importantíssimo o cliente também mostrar a expertise dele do negócio para que se crie uma estratégia que funcione. Porque, como a gente vem falando, tudo mudou, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Então, tudo vai precisar ser estudado caso a caso. Não existe uma receita. Se alguém falar, olha, é essa a receita, eu não acredito, porque a gente não tem isso na mão. E quanto mais a gente conseguir engajar o cliente nesse processo, vai ser muito mais fácil de todo mundo obter resultado. Na minha opinião, é isso. Era só um complemento. Não adianta a gente falar só, todo mundo, principalmente na área comercial, todo mundo fala muito só em execução, 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 né? Mas agora chegou a hora da execução com inteligência, né? Porque senão ela cai por terra tudo que você vem plantando, vem fazendo. Então, precisa executar, isso é fato. Acho que o mercado, quando voltar a aquecer, todo mundo vai estar desesperado para executar e para ver o resultado. Então, agora é o momento da gente criar essas estratégias, de entender aonde nós vamos querer estar e como que o mundo vai. E ir mudando o cenário a cada dia, né? Porque é tudo novidade. A gente não sabe como que vai ser amanhã. A gente não sabe se até o começo do ano tem uma vacina para todo mundo voltar ativo, ou quanto tempo vai se demorar para vacinar toda a população, né? É uma incógnita todos os dias. Então, é executar com inteligência, né? Eu acho que a gente pode pegar mais uma palavrinha da vez em execução e inteligência, não tem outro caminho. E saber escutar, né? O que o Marlon falou voltou a falar de saber escutar, isso é primordial. Acho que mais do que nunca, então, a relação que teve que ficar à distância com o cliente, de uma certa forma, vai acabar aproximando e foi entendido que essa relação vai ser extremamente importante, igual vocês comentaram, de fidelidade, de escuta, de apoio, de entender, de negociar para que fique bom para os dois lados. Então, de certa forma, a distância acabou mexendo com tudo e vai acabar aproximando ainda mais, né? Indo além do só negócio, só da relação ali, só estritamente de negócios. A gente tem sempre também que lembrar que do outro lado é uma pessoa, né? É uma empresa, mas são pessoas, tanto do lado das vendas quanto do lado dos clientes. Então, eu acho que isso vem de aprendizado também, more, assim, a gente conseguir enxergar que ali são pessoas. Então, isso faz muita diferença no atendimento, tanto para consumidores, quanto para você, empresa, quando é atendido por alguém que está vendendo algo. Então, que fique aí, né, esse aprendizado para a gente dessa proximidade, dessa relação e de enxergar que são pessoas e que a gente quer ser ouvido e que conversar é muito importante, né? Bom, muito legal. Eu queria agradecer vocês por participarem. Se a gente for conversar sobre esses assuntos, a gente vai horas e horas, né? Sempre. Eu queria agradecer a participação de vocês, a participação de quem está assistindo aqui com a gente, acompanhando. Antes de dar tchau, eu queria lembrar que todas as informações, tanto sobre a Nel Company, os produtos,
quanto os nossos participantes, contatos, informações sobre eles vão estar linkadas aqui também. Redes sociais, todas linkadas. Então, corre aqui na descrição, vai estar tudo linkado. Clica ali, confere tudo. Todas as informações vão estar ali. Se inscrevam no canal, curtam a live se vocês curtiram, comentem aqui pra gente o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre o assunto. Compartilhe a live com quem vocês acham que pode curtir. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, pessoal, muito obrigada pela conversa. Foi um papo muito legal. E tchau, tchau. Até a próxima. Obrigadão. Mas para vocês, Rodrigo, Cristina, Um abraço. Foi um prazer. Obrigado por deixar participar também.